Confesso que estou com vontade de pregar sobre o inferno, pregar sobre algum texto bíblico que fala que é pecado de morte zoar o pastor antes dele pregar, por causa do seu time. Mas graças a Deus a gente segue uma filosofia de exposição da palavra e quem define o assunto é Deus e não somos nós. E obviamente, futebol não é nada comparado com esse tempo, podemos crescer com Deus na sua palavra. E hoje nós vamos falar sobre um texto fantástico, Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 6, você pode deixar a sua Bíblia aberta. Você já reparou como parece que quando nós temos uma geração forte, a próxima geração não é tão forte assim, e aí a próxima geração ela é mais fraca. A gente percebe em várias situações da vida, né? Penso que a geração antes da minha geração era uma geração mais batalhadora, mais trabalhadora. Eu vejo pela vida do meu pai, né? Meu pai sempre diligente no seu trabalho, mesmo quando estava doente, ele ia para o trabalho, alguém acordava cedo, chegava tarde em casa. E a minha geração já foi uma geração um pouco mais light. Parte por causa da educação e formação que nós tivemos. Um erro, né? Que muitas vezes a geração que batalhou para ter o que tinha, chegou para os seus filhos e falou, não quero que meus filhos passem por toda a dureza, por todo o sofrimento que eu passei, e acaba dando um pouco mais de conforto para os seus filhos e não percebe que é justamente o sofrimento e a dureza que promoveram a maturidade. Então vem uma geração mais mole. E agora a gente vive uma geração mais mole ainda. As palavras do pastor Mark Ellis, uma geração do vambora. A hora que o negócio fica difícil no trabalho, quer sair do emprego. A hora que fica difícil no namoro, acaba o namoro. A hora que fica difícil no casamento, abandona o casamento. A hora que fica difícil na igreja, abandona a igreja e vai para outra igreja. E é triste que isso acontece também na vida espiritual. Às vezes nós temos uma geração de homens comprometidos com Deus, homens que amam a Deus, homens que são piedosos, devotos, dedicados a Deus, e a próxima geração já não é tão dedicada assim, já não é tão piedosa assim. E aí a geração que se sucede, talvez já nem considere Deus na sua vida. A gente estudar, por exemplo, a história dos Estados Unidos, a gente vai perceber isso, como aqueles que chegaram nos Estados Unidos eram homens extremamente comprometidos com Deus. E hoje, infelizmente, os Estados Unidos cada vez mais longe do Senhor, desprezando a sua palavra e desprezando o próprio Deus. A grande questão é que quando nós temos uma geração que não conhece o Senhor... Oi. Melhorou? Boa noite, queridos. Enfim. Eu não sei até quanto vocês ouviram. Deu para ouvir mais ou menos? Ok. O livro de Juízes vai falar sobre, especificamente nesse texto, que uma geração que não conhece o Senhor é uma geração que despreza o Senhor, que despreza a graça do Senhor, que despreza a disciplina de Deus. Olha só que texto triste. É um texto, na verdade, se você ler o livro de Juízes, ele vai ter duas introduções. A primeira introdução nós tivemos hoje pela manhã com o pastor Davi, que mostrou que quando nós desprezamos a Deus, quando nós desobedecemos a Deus, nós enfrentamos o juízo e a lamentação. Nós vimos como o povo de Israel não obedeceu totalmente a Deus. Eles deveriam entrar na terra prometida, eles deveriam invadir Canaã e matar todos os seus habitantes, destruir todos os seus habitantes, né, por causa da perversidade, da idolatria daquele povo. O pastor Davi ele até lembrou nós, puxa vida, mas que Deus é esse? Né? Às vezes as pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário. É porque, na verdade, nós desprezamos a perversidade desses povos, que na sua idolatria repugnante, eles sacrificavam seus próprios filhos a esses deuses. Você tem o deus Moloque, que era um deus, uma estátua de bronze oca, onde eles colocavam fogo dentro dessa estátua e o bronze ficava incandescente, com as mãos estendidas, e eles colocavam bebês
nas mãos desses ídolos, dessas estátuas, e eles eram cozinhados vivos. Nos fundamentos das casas você tinha os restos mortais de crianças, que também eram oferecidos para esses ídolos. Então era uma terra contaminada. Cuidado, gente, porque nós temos uma visão humanista, nós temos uma interpretação humanista da história, e quando Deus exerce o seu juízo, nós acabamos defendendo os direitos humanos, sendo que o que deve mais chamar a nossa atenção são os direitos divinos, de um Deus que é desprezado. Ele manifesta a sua glória, ele manifesta o seu caráter justo, quando ele destrói aquele que o despreza. E é isso que o povo de Israel deveria fazer, eles não fizeram. E o resultado disso foi juízo da parte de Deus para o povo de Israel. E termina essa primeira parte, no capítulo 2, o versículo de 1 a 5, mostrando que o povo lamentava a Deus. Mas como é que chegou nesse ponto? Por que nós lemos o primeiro versículo de Juízes e nós vemos o povo de Israel consultando o Senhor? Senhor, quem vai atacar na frente? Qual é a sua orientação? Buscando a liderança do Senhor. E o último versículo de Juízes diz que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Como que nós saímos de um povo que estava debaixo da liderança de Deus, e terminamos com um povo que despreza a liderança de Deus, cada um faz o que acha que é melhor? Nós começamos o livro de Juízes com o povo de Israel conquistando a terra prometida, e terminamos o livro de Juízes com o povo de Israel pior que Sodoma e Gomorra. Qual é o processo? Não é do dia para a noite, já vimos hoje pela manhã. E hoje, na segunda parte da introdução, nós vamos aprender que parte do problema, a raiz do problema, é uma geração que não conhece o Senhor. O versículo 6 começa dizendo: depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. Quando o povo de Israel foi invadir Canaã, eles não conquistaram tudo de uma vez. Sob a liderança de Josué, eles não conquistaram toda a terra de Canaã, toda a terra prometida. Por quê? Se você ler depois lá no livro de Êxodo, capítulo 23, Deus vai falar: eu não vou dar toda a terra de uma vez para vocês, porque vocês nem têm número suficiente para ocupar toda a terra. E aí eu dou uma terra grande para vocês. O que acontece quando tem alguém que mora numa casa grande? Um casal que mora numa casa com vários quartos, várias salas. A casa fica mal cuidada. Você não dá conta de cuidar de tudo. A mesma coisa acontecia com a terra de Canaã. Ele dizia: eu não vou dar tudo para vocês de uma vez, porque senão os animais selvagens vão tomar conta, os inimigos vão tomar conta. Então eu vou dar aos poucos. Deus é sábio na sua administração. É isso que está acontecendo aqui. Depois de Josué, o povo continuou conquistando a terra. Versículo 7. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos irmãos e dos anciãos que sobreviveram a ele, e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Ou seja, durante toda a geração de Josué, dos seus anciãos, da sua liderança, aqueles que viram como Deus havia os levado para dentro da terra prometida. Não era mais uma geração que havia saído do Egito, porque aquela geração havia sido destruída porque não tinham crido no Senhor. Eles saíram do Egito durante 1 ano, fizeram todo o processo até o Monte Sinai, tiveram aliança com Deus, receberam a lei de Deus, e quando chegaram na terra de Canaã, depois de 1 ano sair do Egito, eles espiaram a terra e falaram: não, esse povo é forte demais para nós, não dá, vamos voltar para trás, vamos deixar Moisés aqui, vamos estabelecer um outro líder e vamos voltar para o Egito. E aí, por causa disso, Deus falou: então, por causa da incredulidade de vocês vão ficar rodando no deserto até que toda essa geração morra. É por isso que Israel ficou rodando 39 anos no deserto, até que aquela geração de 20 anos para cima morresse no deserto, porque não creram em Deus. Então essa nova geração poderia ter aprendido com o erro da velha geração. E eles viram as conquistas que Deus foi dando através do seu líder, Josué. Aliás, se você ler os últimos versículos do livro de Josué, é exatamente igual aos versículos que nós estamos lendo agora. É uma transição de Josué para Juízes. Versículo 8. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Josué foi o primeiro grande líder de Israel que foi enterrado dentro da terra prometida. Junto com ele, José também, mas José havia morrido no Egito,
mas pela fé na promessa de Deus, ele havia estabelecido uma promessa, um juramento com os seus irmãos, com o seu povo, com a sua família, e quando eles entrassem na terra prometida, eles levariam seus ossos e ele seria enterrado lá também. Versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus pais, surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. O versículo 10 é o versículo chave dessa passagem. Depois da geração de Josué, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Não conhecia, não no sentido intelectual. Não no sentido que eles não haviam ouvido sobre os seus pais, quem era o Senhor, e o que ele havia feito por Israel. Por exemplo, quando nós estudamos sobre a história do juiz Gideão, assim que o anjo do Senhor vai falar com Gideão, Gideão ele diz assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E olha a pergunta de Gideão: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Então, queridos, o problema dessa geração não é uma geração que não conhece intelectualmente o que Deus fez. Não é uma geração que não conhece intelectualmente a palavra de Deus. Mas o sentido da palavra de conhecer aqui é um sentido de experiência, de intimidade, de relacionamento. Por exemplo, essa mesma palavra conheceu, ela é usada também no sentido de um relacionamento sexual. Por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz que Adão conheceu Eva e ela engravidou. Nós já sabemos que a gravidez vem por meio de relacionamento sexual, essa intimidade entre o casal. E é muito interessante que cabe muito bem aqui, porque o relacionamento sexual, o prazer do relacionamento sexual, ilustra o prazer que nós temos num relacionamento íntimo com o nosso Deus, que só é possível dentro de uma aliança. Por isso que o sexo fora do casamento é pecado, porque o sexo, o prazer sexual ilustra isso. Então surgiu uma geração que não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Uma geração que conhecia intelectualmente a Deus, mas não tinha um relacionamento, não tinha um contato, não tinha uma convivência, não tinha uma experiência de Deus participando da sua vida. E queridos, isso deve chamar a nossa atenção. Porque é por causa disso que vai gerar todas as consequências no restante do livro. É por causa dessa falta de relacionamento com Deus que nós temos o livro de Juízes, uma espiral descendente, onde o povo vai se afundando cada vez mais no seu pecado, se tornando pior do que Sodoma e Gomorra. Tudo começa com uma falta de relacionamento íntimo, de um relacionamento verdadeiro com Deus. Os irmãos vão perceber ao longo da leitura do livro de Juízes que o povo continuava um povo religioso. Eles continuavam com os rituais de adoração, mas eles não tinham relacionamento com Deus e não conheciam os seus feitos, os feitos de Deus para Israel, no sentido de que, é verdade, Deus nos tirou do Egito. Igual nós falamos, o que Jesus fez por você? Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. O Evangelho se torna algo distante da nossa vida. O Evangelho não se torna algo que queima os nossos corações. Isso deve chamar a atenção para o perigo que nós corremos. Eu fico olhando para esse texto, uma geração que não conhecia o Senhor, que não tinha intimidade com Deus. Nós vamos ver que ao longo do texto, toda a responsabilidade é colocada sobre essa geração que não conheceu o Senhor. Mas eu fico pensando, e a geração anterior? Como foi passado para a nova geração o conhecimento do Senhor? Porque uma coisa é você ter uma família aqui, você tem uma tribo talvez distante de Deus, mas você tem uma geração inteira de uma nação que não conhece o Senhor, é porque sim, a primeira geração falhou. E talvez transmitir o conhecimento de Deus como se fosse algo simplesmente religioso, ou simplesmente cuidando da intelectualidade, ele conhecer intelectualmente quem é o Senhor, mas não tomar o cuidado para que a nova geração tenha um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. E queridos, isso traz um frio na minha barriga. Sabe por quê? Porque nós temos gerações dentro da nossa igreja que não conhecem o Senhor.
Gerações que sucedem gerações de homens piedosos, de homens que conhecem o Senhor, de famílias, de pais que amam o Senhor, de que servem a Deus, que amam a Deus, amam a sua igreja, mas nós vemos frutos, nós vemos atitudes nos filhos de alguém que não ama e não conhece o Senhor. Eles estão na igreja, eles participam do culto, eles até se envolvem em ministérios, mas eles dão manifestações de que não conhecem o Senhor, de que não amam o Senhor. Então isso é algo para chamar a atenção de nós, pais, de nós, geração que estamos passando. De cuidar para que a próxima geração realmente conheça o Senhor. Então a primeira aplicação desse texto, eu quero chamar a atenção de nós pais. Cuidado. Não é o fato de que os nossos filhos decoraram versículos. Não é o fato de que nossos filhos ganharam prêmios no Priba Kids. Não é o fato que nossos filhos cantam corinhos evangélicos dentro de casa. Não é o fato que os nossos filhos estão vindo na reunião da UAPIBA, da JUPIBA, e vêm na igreja. Não devemos descansar que isso é o suficiente para dizermos, os nossos filhos, eles estão carregando o legado de fé da nossa família. Mas nós devemos perceber que muitas vezes esses filhos, eles não amam a Deus. Às vezes eles vêm na igreja, mas vêm na igreja meio que empurrado. Às vezes nem tem todos os cultos, eles estão aqui. Aliás, eles criticam quando existe qualquer tipo de exigência ou cobrança de que se venham todos os cultos. Isso é legalismo, isso é ativismo. Eu não preciso ir em todos os cultos. Eu não gosto do culto de quarta-feira. Eu não me sinto bem na JUPIBA, eu não me sinto bem na UAPIBA. E nós vamos cedendo isso. E os nossos filhos, que antes talvez vinham todos os cultos com a gente, porque a gente trazia, né? São menores, à medida que eles vão chegando na adolescência, na juventude, nós vamos dando mais liberdade e eles vêm cada vez menos. E nós nos apegamos a pequenos sinais. Há esses dias eu vi que o meu filho, ele baixou um aplicativo de versículo, vem versículo todo dia, vem versículo lá no celular dele, olha só aqui, graças a Deus, porque o meu filho manifesta frutos de alguém que conhece a Deus. Não é. Aliás, se o seu filho tem tanto tempo de igreja, ele ainda está no aplicativo de versículo por dia. Se o seu filho tem tanto tempo de igreja, ainda está lendo o presente diário, e não é alguém que abre as Escrituras e lê a palavra de Deus, que estuda os livros da Bíblia, que conhece a interpretação bíblica, que conhece profundamente a palavra de Deus, ele nem sabe a sequência dos livros da Bíblia, é melhor ficar alerta, porque talvez esteja vindo aí uma geração que não conhece o Senhor, que flerta com o pecado, que está constantemente querendo chegar o mais perto do pecado e dizendo, até aqui não é pecado. E se você disser que é pecado, você está me julgando. Cuidado. Se nós vemos isso nessa geração, talvez venha aí uma geração que não conhece o Senhor. Então, pais, nós precisamos transmitir esse legado de fé, de conhecimento, de relacionamento de Deus aos nossos filhos, à próxima geração. E queridos, nós não fazemos isso trazendo os nossos filhos para a igreja. Trazer o seu filho para a igreja pode ser até mais prejudicial se a sua vida, de segunda a sábado, não reflete essa piedade, esse relacionamento com Deus. Porque eu percebo quando meu pai e a minha mãe, eles mudam o linguajar, eles mudam a roupa, eles mudam o tratamento entre eles, o tratamento até entre nós, filhos, quando chega na igreja. Nós percebemos a hipocrisia. E algo que faz com que uma geração não conheça o Senhor é a hipocrisia. Se nós não vivemos um relacionamento com Deus em casa 24 horas. Se a gente tenta forçadamente fazer um culto doméstico, e a gente faz aquela formalidade, até meio sem jeito, porque a gente tenta fazer algo que não é natural nosso, porque não é realidade na nossa vida. Então pode ser que muitas vezes a geração que não conhece o Senhor já é fruto de uma geração anterior que também não conhecia o Senhor. Isso deve trazer temor aos nossos corações. E queridos, adultos da nossa igreja, que talvez o seu filho já tenha o legado de conhecer o Senhor.
Olhe para os jovens da nossa igreja, para os adolescentes da nossa igreja, e preocupe-se com eles, para que seja uma geração que conheça o Senhor. Nós temos vários adolescentes e jovens que estão na igreja sozinhos, os seus pais não pertencem à sua igreja. Os seus pais não transmitem esse legado, esse ensinamento de relacionamento com Deus. É responsabilidade dos mais velhos da igreja. Como que nós olhamos para os jovens? Vocês oram pelos jovens, pelos adolescentes? Sabia que os jovens oraram por vocês nesse sábado? Eles oraram para que vocês tenham essa visão de investirem nos jovens. Nós estamos com um problema nos jovens e nos adolescentes. Falta de adultos para ajudar no pastoreio de jovens e adolescentes. Porque talvez a geração que está passando não tenha essa visão de transmitir o legado de fé para a próxima geração. Eu sei da dificuldade, que é talvez você estar todo sábado aqui. Mas se nós entendemos a nossa responsabilidade sobre a nova geração, talvez nós faríamos sacrifício de estar todo sábado à noite aqui. Volta e meia chega alguém e fala assim, pastor, quero ajudar nos jovens. Ele falou, para ajudar, para você ter um relacionamento profundo com os jovens, você precisa estar todo sábado à noite. Só isso que eu peço para você. Os outros dias, tranquilo, mas todo sábado à noite aqui, porque o jovem vai te ver aqui toda vez, ele vai ganhando confiança e ele vai começar a se abrir para você. Pastor, tá bom, a gente vai orar, depois a gente conversa. Nunca vi pessoas orarem tanto tempo assim. É uma responsabilidade da nossa igreja. Não é do pastor Ricardo. O pastor Ricardo não consegue cuidar de uma geração inteira. Isso é papel da igreja. Nosso papel. Então, pais, adultos, se nós percebemos que temos falhado nisso, vamos reconhecer isso diante de Deus. Pai, nos perdoe, porque parece que nós somos como uma geração de Josué. Cada vez que tem um culto administrativo que mais um jovem, mais um adolescente é excluído por disciplina, deve doer no nosso coração, é nossa responsabilidade. O que eu fiz para evitar isso? Devemos clamar a Deus, Deus nos ajude. Pais, eu sei que quando a gente toca nessa questão de pais, qualquer pai vai ter um sentimento de culpa, porque nós somos falhos. Reconheça a sua falha diante de Deus, confie na sua graça, Deus me ajude. Peça perdão para o seu filho. Você está percebendo esses sinais do seu filho? Seu filho é de uma geração que não conhece o Senhor. Chega para o seu filho e fala, filho, eu falhei. Eu estava ouvindo agora a palavra de Deus ali na pregação e eu vi que na verdade eu fui hipócrita, eu fui religioso. Me perdoe, filho. Porque o que você viu na minha vida não é o verdadeiro cristianismo. Vamos buscar junto um relacionamento sério com Deus. Isso vai ser de um impacto grande para a vida dos nossos filhos. Faça isso com os jovens. Você vai encontrar os jovens hoje. Se você nunca falou com um jovem aqui na igreja, cada jovem que você encontrar, peça perdão para ele. Me perdoe, porque eu nunca investi na sua vida. Eu quero orar por você. De repente você não vem no sábado, mas faz isso de domingo. Domingo eles estão aqui, de manhã à noite, envolvidos no ministério. Você vai buscar lá no Piba Kids, quem são os professores? São os jovens. Invista o tempo conversando com ele. Chega uma senhora para uma moça, os homens para os rapazes, fala, como é que está a sua semana? O que eu posso orar por você durante essa semana? Só isso já é um impacto grande na vida dos jovens. Eles vão perceber, olha só, estou vendo aqui uma geração que ama o Senhor, eu quero ser como eles. E evita o que acontece aqui. O que acontece? Uma geração que não conhece o Senhor, o despreza, o abandona. Olha o versículo 11, diz, então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Baalins. Quando você não conhece a Deus, você despreza. Você despreza isso que eles fizeram, eles abandonaram o Senhor, o Deus dos seus pais. E eles fazem aquilo que é mal aos olhos de Deus. Lembra como é que termina Juízes? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E aquilo que nós fazemos, o que é certo aos nossos próprios olhos, é mal aos olhos do Senhor. Uma vida de pecado. Uma geração que não conhece o Senhor começa a viver uma vida de pecado, começa a fletar com o pecado, começa a assistir algumas séries Netflix, tem imoralidade sexual pesada. É pesada, Netflix não tem moralidade leve não. É pornografia pura. E alguns seriados Netflix. E às vezes nós falamos, mas poxa, o menino vai assistir o quê? Tem que assistir alguma coisa, mas ele é forte, ele aguenta.
Aí depois tem um jovem, uma jovem viciada em pornografia, e a gente não sabe por quê. Porque nós, pais, transmitimos esse legado para eles. Nós transmitimos esse legado para eles. Eles começam a flertar com o pecado, começa com um seriado, começa com um tipo de música, começa com ausência na igreja, começa com festinhas, com amigos da escola, da faculdade, começa a aceitar a bebida alcoólica como algo não é problema, e aí isso vai afundando e cada vez mais, e daqui a pouco, afundado no pecado. E nós vamos perceber isso no livro de Juízes. Começa da desobediência, nós vimos hoje de manhã, pequenas concessões, e vai terminar na homossexualidade, forçada. Esse é o trajeto do livro de Juízes. Começa com pequenas concessões, pequenas cenas de imoralidade sexual numa série de Netflix, e termina no fundo do poço da imoralidade sexual, a homossexualidade. Responsabilidade nossa, da nossa geração, não permitir que essa geração chegue a esse ponto. Versículo 12, abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram os deuses dos povos ao redor, e adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando a Baal e a Astarote. Então essa geração deixou de adorar a Deus e passou a adorar os deuses daquela terra. Os deuses daquela terra eram o Baal, vários tipos de Baal. Os deuses daquela terra é bem parecido com mitologia grega. Cada deus tem a sua especialidade. Baal ali, muito ligado à fertilidade, produção de alimento. Astarote era a versão feminina de Baal, era adorada naquelas árvores frondosas, verdes. Nós vamos acontecer várias vezes isso no livro de Juízes, e por todo o Antigo Testamento, no Israel idólatra, adorando a Deus em grandes carvalhos, árvores. Então eles abandonam a Deus e adoram outros deuses. Queridos, nós precisamos entender isso, que nós somos seres adoradores, não tem ninguém neutro na adoração. Eu não adoro a Deus, mas eu não adoro ninguém. Nós sempre estamos adorando alguém. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos a nós mesmos. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a nós mesmos. Nós podemos perceber isso nas nossas atitudes. Quando Deus não é o primeiro na nossa vida, quando eu desprezo a Deus, quando eu não priorizo Deus na minha vida, a palavra de Deus não é prioridade na minha vida, a oração não é prioridade de Deus na minha vida, a igreja não é prioridade na minha vida. Então outras coisas são prioridades. O que ocupa o lugar de Deus? Geralmente trabalho, entretenimento, família, lazer. E tudo isso se torna ídolos na nossa vida. E esses ídolos, eles não são o Deus final. Eles, na verdade, são um meio de adoração a nós mesmos. Porque aquilo que eu troco Deus, por exemplo, o meu trabalho, eu troco o meu trabalho porque no meu trabalho eu me sinto realizado. Porque no meu trabalho eu me sinto seguro. Eu acho que o meu trabalho é o que me sustenta. Então, aquele Deus, o trabalho é para me servir. A idolatria é sempre de autosserviço. Então não existe uma geração que não adora. Existe uma geração que adora a Deus e existe uma geração que adora a si mesmo. É essa geração que está surgindo em Israel. E isso então desperta a ira de Deus. Uma geração que não conhece o Senhor despreza Deus e despreza a sua disciplina. Versículo 14 diz, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de saqueadores que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, os quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Percebe então que eles abandonam a Deus, eles desprezam a Deus e começam a viver uma vida de pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se acende contra toda a impiedade do homem. Quando o homem é ímpio, quando o homem despreza Deus, quando o homem não é dedicado a Deus, a ira de Deus vem sobre ele. E a consequência da ira de Deus, o juízo da ira de Deus para o povo de Israel é que agora eles não conseguiam mais resistir aos seus inimigos. Eles invadiram a terra de Canaã, mas os cananeus conseguiam dominá-los. O texto diz que eles saqueavam Israel, ou seja, eles produziam lá o cereal, e na época da colheita, quando eles iam colher, vinham os cananitas, os midianitas, os filisteus e roubavam toda a sua colheita, eles passavam fome.
Eles eram saqueados pelos seus inimigos e eles não conseguiam mais resistir aos seus inimigos. E por que eles não conseguiam mais resistir aos seus inimigos? Porque quem estava contra eles era o próprio Deus. Olha a diferença do capítulo 1 e do capítulo 2. Capítulo 1, Deus estava com Israel, ele dava vitória aos seus inimigos. Capítulo 2, Deus estava contra Israel e fazia com que os seus inimigos prevalecessem sobre Israel. Já sentiu isso na sua vida? Não? Você está longe do Senhor e tudo que você faz dá errado. Isso é graça de Deus, sabia? Para chamar a nossa atenção. A disciplina de Deus é para chamar a nossa atenção. E o povo de Israel deveria ter percebido isso. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, Deus ele deixou bem claro, se vocês não me obedecerem, eu vou fazer com que os inimigos venham e dominam sobre vocês. Era simples, era só olhar para o que estava acontecendo. Não conseguimos mais resistir aos inimigos. Lembra da palavra de Deus. Lembra da palavra de Deus. Quando nós sofremos na nossa vida, obviamente nem todo sofrimento é fruto do nosso próprio pecado, mas nós sabemos quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos longe de Deus e começamos a sofrer grande aflição, devemos ficar atentos e nos arrepender. Então, se você tem vivido uma vida de pecado, você é como o povo de Israel em Juízes, você está aqui, você está adorando a Deus, mas daqui a pouco, você vai sair daqui e você vai adorar Baal. Porque você vai para práticas, atitudes que desonram a Deus. Você vai viver uma semana inteira indiferente a Deus. Arrependa-se. Você que já está experimentando na sua vida as aflições por causa do pecado, as consequências do pecado têm trazido aflição na sua vida, você tem sofrido por causa disso. O seu casamento está acabando. O seu relacionamento com seus filhos está um caos. No seu trabalho, um caos. Você não tem alegria, você não tem ânimo. Você está sofrendo no seu trabalho por causa do seu pecado. Você não tem alegria de viver. Você não tem vontade de vir à igreja. Perceba os sinais. Arrependa-se do seu pecado. E queridos, às vezes a gente fica sofrendo por causa do nosso orgulho, não é? É difícil a gente reconhecer. Chegar para Deus, Deus, eu pequei. Chegar para a nossa esposa, estou pecando. Para os nossos filhos, eu estou pecando. Chegar para a igreja, eu estou pecando. É difícil. Porque a gente quer proteger a nossa imagem, a nossa dignidade. Mas se nós nos humilharmos diante de Deus, o Evangelho é a promessa de restauração para a nossa vida. O único pecado que nos leva para a destruição total é o pecado da obstinação. É justamente isso que o povo de Israel fez. Olha só que fantástico que acontece no versículo 16. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Olha a palavrinha mas aqui. O pastor Davi Mark tem nos ensinado uma palavra fantástica na Bíblia. O povo pecava, o povo abandonou a Deus, vivia no pecado e vivia na obstinação mesmo debaixo do juízo de Deus. Mas Deus, apesar da prática do povo de Israel, levantava juízes, verdadeiros libertadores militares. Homens que vão ser usados por Deus, mulher que vai ser usado por Deus para libertar o povo de Israel dos inimigos que estavam saqueando. Isso é graça de Deus. Quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos, é graça de Deus. Deus estende a sua graça para o povo de Israel. Mas olha só como eles estavam obstinados. Versículo 17. Entretanto, não deram ouvidos, nem aos seus juízes, pois se prostituíram com seus deuses e os adoraram. Logo se desviaram do caminho que seus pais haviam andado, em obediência aos mandamentos do Senhor. Não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido, por causa dos que o oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas, nem a sua obstinação. Olha só, apesar da graça de Deus, que oferecia libertação, que oferecia um Salvador para eles, por causa dos seus gemidos, eles estavam sofrendo. Por que eles estavam sofrendo? Por causa do seu pecado. Deus olhava para o sofrimento de Israel e por amor, por compaixão, por misericórdia, trazia um libertador.
Mas e o que o povo fazia? O povo não ouvia esse libertador. O povo não aprendia com esse libertador. Enquanto ele era vivo, eles seguiam esse líder. Mas quando esse líder morria, eles voltavam às suas práticas repugnantes de se prostituírem com os ídolos. Por que ele usa essa palavra? Porque, queridos, o casamento ilustra o relacionamento de Deus conosco. Um relacionamento de intimidade, prazer na intimidade dentro de uma aliança. Quando eu tenho intimidade com outra pessoa fora da aliança, isso é prostituição. Quando nós adoramos outros deuses, quando servimos a nós mesmos do que a Deus, isso é prostituição espiritual. E é isso que o povo de Israel estava fazendo. A idolatria não é um pecado ameno. É prostituição. Quando você não serve a Deus, você está cometendo o pecado de adultério espiritual. E olha só, quando eles se desviavam dos seus caminhos, eles se tornavam piores do que seus pais. Desprezar a graça de Deus é se tornar pior do que a situação anterior. Nós vamos perceber essa dinâmica no livro de Juízes. Fique atento e observe a vida dos juízes. Teremos um juiz ideal no começo, um juiz que teme a Deus. E à medida que o livro vai andando, os próprios juízes vão se tornando cada vez mais perversos. O último juiz nunca teve a intenção de libertar o povo de Israel, ele desobedeceu todas as ordens de Deus. Tem um juiz que não era nem juiz, mas ele se colocou como juiz. É por isso que nós devemos tomar cuidado quando nós lemos o livro de Juízes. Não devemos olhar para esses juízes como padrão, como modelo. Porque o contexto de Juízes é um contexto de corrupção. À medida que as gerações vão passando, elas vão se tornando cada vez mais corruptas. Por isso, se você olha para a próxima geração e vê uma geração que não conhece o Senhor, nós devemos temer, porque a próxima geração vai ser pior. Vamos pensar no contexto de igreja. 35 anos da PIBA, mais de 35 já, né? E Deus foi fiel, Deus esteve com a PIBA esse tempo todo, mas essa geração está passando. E a próxima geração que está vindo? É uma geração que conhece o Senhor? A geração de fundadores, que vieram logo depois dos fundadores, nós estamos tomando cuidado com isso? Porque olha só que interessante, quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós ofendemos a Deus, nós desprezamos a Deus. Nós viramos as costas a Deus, nós abandonamos a Deus e vivemos uma vida de pecado. E Deus olhou para essa situação e o que Ele fez? Ele ofereceu aquele que é o verdadeiro juiz, o juiz ideal. Aquele que é o nosso rei que nós precisamos, Cristo Jesus. E Cristo Jesus trouxe verdadeira libertação. Os juízes que vêm no livro de Juízes, eles trazem libertação temporária. Mas Cristo Jesus trouxe uma libertação eterna. O seu livramento lá na cruz, vencendo os nossos inimigos, os nossos saqueadores, foi definitivo. Se diante do Evangelho nós continuamos vivendo uma vida impiedosa, nas palavras do autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 32, não resta mais sacrifício para nós, senão uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus, porque desprezaram, pisaram aos pés de Cristo, desprezaram o sacrifício de Cristo, desprezaram a graça de Deus. Se tem um pecado terrível, pecado para a morte, pecado que não há salvação, é desprezar a graça de Deus. Então, se você está aqui essa noite, e você está entendendo que você é essa pessoa que despreza Deus, que adora outros deuses, está vivendo uma vida de pecado, e você está ouvindo que esse Deus, a quem você ofendeu, foi gracioso e te ofereceu um libertador, não despreze. Porque se você desprezar a graça de Deus, não te resta mais nada, senão o juízo e o fogo intenso, que vai consumir por toda a eternidade aqueles que desprezam a Deus e a sua graça. Uma geração que não conhece a Deus, despreza a sua graça e despreza a sua disciplina. O texto continua dizendo, versículo 20, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse, visto que essa nação desfez a aliança que fiz com seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu.
Deus vai deixar aquelas nações. Lembra? Eles tinham que libertar, eles tinham que expulsar, mas eles não vão conseguir mais. Por que Deus fez isso? Olha outra razão por que Deus fez isso. Versículo 22. Farei isso para pôr Israel à prova, para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus pais. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Olha só que interessante, nós percebemos um outro propósito de Deus deixar aquelas nações no meio do povo. É para provar o coração, provar a obediência. Você já fez aquela oração, Deus, tira a tentação. Faz com que, sei lá, não tenha conexão de internet aqui em casa, eu não consiga assistir Netflix, aqueles seriados podres. Tira aquela pessoa do meu trabalho que é uma tentação para mim. Senhor, às vezes a gente pede, tira esse desejo dentro do nosso coração. Deus não faz isso porque Ele quer provar o nosso coração. Quando nós olhamos para a tentação e para o pecado, nós somos tentados a satisfazer os nossos desejos nesse pecado. E nós dizemos, não, eu não vou satisfazer o meu desejo, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Nisso Deus é glorificado. Nós somos criados para glorificar a Deus. Glorificamos a Deus quando nós escolhemos Ele e não os nossos próprios desejos. É por isso que a tentação vai ficar na nossa vida. É por isso que Deus vai permitir provações na nossa vida. Tiago, capítulo 1. Deus ele permite a provação para trabalhar o nosso caráter. Querido, não espere que amanhã você vai viver o paraíso aqui na terra. Mas você vai ser tentado e Deus vai permitir a tentação, Deus vai permitir a provação para sondar o seu coração. E mais, versículo 1 do capítulo 3, essas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos de Israel que não haviam participado de nenhuma das guerras de Canaã. Olha o parênteses aí. Ele fez isso para que as gerações dos israelitas que não haviam participado das guerras anteriores pudessem ser treinadas para o combate. Mais um motivo para Deus deixar os inimigos no meio do povo de Israel. É para que à medida que eles vão conquistando os inimigos, expulsando os inimigos, matando os inimigos, toda aquela geração, que era uma geração que não tinha vivido a guerra, iria ser treinado na guerra. É uma disciplina, não uma disciplina corretiva. Disciplina corretiva vem quando o homem peca. Né? Seu filho pecou, você vai e disciplina o seu filho para ele aprender. Vamos corrigir isso. Mas tem a disciplina formativa. Quando nós disciplinamos os nossos filhos para que eles cresçam. Então chega o nosso filho, ele pede um presente. Vai chegar o Gustavo aí, agosto, ele vai chegar, papai, quero um avião de controle remoto. E se eu quiser trabalhar o coração, o caráter do meu filho, eu vou falar, filho, não é assim tão fácil. Você vai ter que trabalhar. Então durante os próximos 15 anos, você vai lavar a louça para a mamãe, e aí a gente conversa. E Deus faz isso com o povo de Israel. Ele permite que os inimigos vivam ali no meio de Israel para eles treinarem o combate. Então Deus permite a provação, Deus permite a tentação para que à medida que nós vamos vencendo as tentações, à medida que nós somos aprovados nas provações, nós crescemos em caráter, em maturidade. Não é assim? Mas o que o povo fez? Versículo 3, quem são os povos que ficaram? Versículo 3, 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até o Lebo-Armate. Essas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova por meio delas, e assim demonstrassem que obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus pais por intermédio de Moisés. Mas o que aconteceu? Os israelitas viviam entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e cultuavam os seus deuses. Ao invés de passarem pela prova, ao invés de crescerem no combate aos inimigos, o que eles fizeram? Eles se aliaram aos inimigos. Eles se casaram com os inimigos. E um povo que seria usado por Deus para trazer a disciplina sobre Canaã e destruir e disciplinar, ser um juízo sobre a perversidade da idolatria de Canaã. Esse instrumento se corrompeu e acabou praticando o mesmo pecado
sendo passível do mesmo juízo. A mesma coisa acontece na nossa vida. Deus ele permite a tentação, Deus permite a provação. Mas se nós não conhecemos o Senhor, se nós não nos relacionamos com Deus, não temos a intimidade com Deus, ao invés de nós crescermos com a prova, ao invés de nós crescermos com a tentação, nós nos entregaremos à tentação. Cairemos na provação. É por isso que Deus permite que exista internet, Netflix. Para que você ligue o seriado, vou começar a assistir esse seriado, e aí o seriado já abre com uma cena de imoralidade sexual, você vai desligar e você vai dizer, eu não vou assistir isso. Porque esse pecado retratado nesse seriado, de forma tão leviana, despreza o sacrifício de Cristo Jesus. O meu Senhor pagou um alto preço para me purificar desse pecado, então eu não vou fazer isso. E aí você chega no seu trabalho e os seus amigos começam dizendo, e aí, você viu? Começou a nova temporada de Casa de Papel. Você assistiu? E você vai dizer, não. Por que você não assistiu? Porque tem cenas nesse seriado que desonram a Deus. Eles pervertem o significado do sexo, do casamento. E isso eu levo muito a sério, porque eu sei o significado do casamento, eu sei o significado do sexo. Isso reflete o caráter do próprio Deus. Por isso eu desprezo esse seriado. Mas não, o que a gente faz? Cara, eu assisti, muito legal, e comenta, e publica lá no Facebook. Né? Já assisti toda a maratona, passei o sábado inteiro assistindo toda a temporada inteira. E aquilo que nós deveríamos destruir na nossa vida, nós casamos com Ele. Nós nos prostituímos com Ele. Porque nós desprezamos o conhecimento de Deus. Esse é o primeiro passo. Eu sei que alguns vão falar, pô, o Ricardo está exagerando. O Ricardo é muito duro, ele já tem essa característica de ser bravo. Né? Ele está até chorando agora, né, Marcão? Está chorando. Né? Mas não olhe para o que o Ricardo está falando, olhe para o que o texto está dizendo. Pega o livro de Juízes e leia o livro de Juízes. Se tiver algo que eu falei, que eu estou supervalorizando, que eu estou sendo legalista, vem e fala comigo. E se você perceber que é isso que a palavra de Deus está dizendo, se arrependa. Leve a sério a palavra de Deus. Não faça pequenas concessões para que daqui a pouco você não lamente. Não faça pequenas concessões para depois você chorar o seu filho longe dos caminhos de Deus. Se submeta a Ele. Busque a Deus. Deus, eu sou um pecador, eu luto com isso. O meu coração é tendencioso a se prostituir com os ídolos. Me proteja, que Teu Santo Espírito me incomode. Se em alguma área eu estou me prostituindo, Senhor. Me ajude a cuidar da próxima geração, a cuidar da minha família, Senhor. Me ajude a ser sensível à Tua palavra e Teu Santo Espírito. Porque eu não quero ser como o povo de Israel em Juízes, eu quero ser como o povo de Israel em Josué, que confiava em Deus e era vitorioso, e glorificava a Deus, manifestava a Deus através da sua vida. Isso é um texto pesado. É um texto que aponta áreas das nossas vidas que nós precisamos nos arrepender. Mas lembra da mensagem do livro todo. Não havia rei em Israel. E cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Queridos, nós não vivemos numa terra sem rei. Nós vivemos numa igreja que tem Cristo Jesus como rei. E Ele sofreu a condenação do nosso pecado. A condenação que está caindo sobre Israel, caiu sobre Cristo Jesus lá na cruz. E Ele nos perdoa dos nossos pecados. Não importa que ponto que eu estou longe de Deus, Ele me traz de volta, porque o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de toda injustiça, de toda prostituição, de toda idolatria. E o sangue de Cristo Jesus tem poder de restaurar a nossa vida, para que vivamos de fato o propósito de Deus para o seu povo, de destruir os seus inimigos, de destruir o pecado na nossa vida, para que a luz de Cristo brilhe em nós, para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos proteja de sermos uma geração que não conhece o Senhor. Vamos orar, queridos. Obrigado, Deus, pela sua palavra.
Obrigado, Deus, porque apesar do nosso pecado, da nossa ofensa contra o Senhor enviou um juiz libertador, Cristo Jesus. Não um juiz como esses do livro de Juízes, que vão trazer libertação temporária, territorial, mas aquele que trouxe uma libertação para todo aquele que nele crê, uma libertação eterna. Obrigado, Deus, por isso. Diante do texto que nós lemos, Pai, o que nós clamamos como igreja, a nossa resposta diante daquilo que nós lemos é que o Senhor nos proteja de sermos uma geração que não conhece o Senhor. Reconhecemos aqui, Deus, a nossa tentação, a nossa tendência de viver uma religiosidade. Viemos para a igreja, batemos o nosso ponto, cumprimos o nosso papel de crentes e acabamos vivendo de forma indiferente e descuidada durante a semana. Que isso não aconteça nas nossas vidas. E eu clamo, Senhor, por cada membro dessa igreja, aqueles que estão aqui e aqueles que não estão, por cada crente no Senhor Jesus, que ele seja incomodado, Deus, se ele tem vivido de uma forma como alguém que não conhece o Senhor. Se tem alguém aqui, Deus, que conhece o Senhor intelectualmente, mas não de um relacionamento íntimo, Deus, que haja um incômodo, que haja desespero, para que essa pessoa busque o Senhor e encontre o verdadeiro relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. E Deus nos ajude a cuidar da próxima geração. Nos ajude a ficar atentos. A cada membro, a cada homem e mulher aqui, entender a responsabilidade que nós temos na próxima geração. Mais uma vez, que o Senhor nos proteja de ser uma geração que não conhece o Senhor, que despreza o Senhor, que despreza a sua graça e despreza a sua disciplina. Pelo contrário, que sejamos pessoas que conhecem a Ti. E por conhecer a Ti, Deus o ama acima de todas as coisas. E que Deus o ama e valoriza a sua graça demonstrada por nós através de Cristo Jesus. E está atento àquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, através da disciplina formativa, para que sejamos formados à imagem de Cristo Jesus. Nós clamamos por isso, Deus. E como igreja, queremos terminar esse culto, rogando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações e capacitação do Teu Santo Espírito faça com que essa igreja viva como uma geração que conhece o Senhor, hoje e para todo sempre.